Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre amamentação. Quero contar um pouco para vocês sobre a minha experiência. Então, passando a vinhetinha, a gente já começa a conversar, tá bom? Oi, gente! Bom, estamos em fevereiro, né? Quase na metade de fevereiro já. E primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem gostado bastante, que tem estado aqui, que tem ajudado. É muito importante para mim saber que algumas pessoas têm sido tocadas ou têm sido ajudadas pelo vídeo, né? Eu faço receitas aqui, algumas coisas assim, mas também tem 3 vídeos aqui que é muito importante para mim, que é os vídeos onde eu conto a história e o que Deus fez na minha vida e na vida do Nicolas e do meu marido. Então eu tenho recebido alguns feedbacks, algumas pessoas que estão passando por esse processo ou que passaram eu não sei explicar, né? Saber que Deus trabalhou na minha vida e através do meu testemunho Ele ainda consegue fazer mais. Deus é muito poderoso, né? Muito. Eu tô com a Amora aqui, vamos ver se ela vai deixar eu pegar ela. Não, não vai. A Amora é meio brava. Vamos ver se dá pra vocês verem ela. Ó, ela tá aqui do meu lado. Fala, oi, Amorinha, você é a filha do meio. Fala, princesa da mamãe. Oh, meu Deus, eu tô com sono. Bom, gente, já viram a Amora? Agora vamos pra parte do vídeo, né? Que é o que eu prometi falar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, quem tá chegando aqui no canal agora, é o primeiro vídeo que tá vendo. Eu sou mãe de fertilização, eu não tenho as trompas, eu fiz 2 fertilizações conseguindo engravidar na segunda, o Nicolas nasceu prematuro de 6 meses e meio, 29 semanas mais ou menos, e ficou mais de 50 dias na UTI. Resumindo, se quer saber mais, eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo para você poder saber, na descrição, tá bom? Bom, o Nicolas, ele nasceu e foi direto para UTI, e consequentemente não foi possível colocar ele no meu peito na hora que ele nasceu para tentar estimular nem nada, tá? Quando eu cheguei no quarto, a minha médica pediu para mim ir até o lactário. O Nicolas nasceu no Promatri, e no lactário tem um cuidado, tem pessoas preparadas, eu não sei como é que se chama, eu esqueci, são técnicas e enfermeiras preparadas para atender mães na situação que eu tava. Qual que era a situação que eu tava? Primeiro, eu tinha que decidir se eu queria amamentar ou não o Nicolas. Porque o meu leite ia descer. Não importa se o Nicolas tinha nascido de 6 meses e meio. E também não importa se eu não queria amamentar ele. Né? O meu leite ia descer e eu tinha que saber o que eu ia fazer a partir dali. Então eu fui muito contrariada a fazer uma visita no lactário. Nessa visita, a primeira coisa que as meninas me explicaram era como estimular e como massagear meu peito para poder sair. Então eu cheguei lá, a primeira coisa que elas falaram assim, olha, tem colostro. Foi no segundo dia, depois que o Nicolas nasceu. Então assim, já tem colostro, esse colostro já é importante. Você já pode começar a fazer a extração desse leite. Então lá no lactário do Promatri, eles tinham tinha sala, que tinham mesas, que tinham bombinhas da Medela, bombinhas, vamos dizer assim, bombinhas um pouco avançadas do que as que a gente tem acesso. E da Medela. A Medela, ela tem a capacidade de fazer uma sucção mais parecida com a que o bebê tem e não dói e não racha o peito. Tem algumas bombinhas que fazem isso. Além de ser elétrica, então a sucção dela é mais rápida. Então, logo na primeira conversa, ela já me ensinou a fazer a massagem, estimular a higienização toda, e eu extraí o leite. E aí, o que ela me explicou? Olha, você vai extrair esse leite e a gente vai começar a congelar ele, e a cada período lá, cada vez que eu juntasse uma quantidade, que eu não lembro qual era, não sei se era 1 litro, etc., a gente vai juntar tudo e vai fazer a pasteurização dele. Ele ainda não pode ir para o seu filho, porque o Nicolas tinha nascido de 29 semanas e eu tinha positivo
um megalovírus, esse negócio, sabe o negócio lá que você não pode comer? Citamegalovírus, lembrei. Que você não pode comer japonês, não pode comer essas coisas. O meu era positivo. Eu devo ter tido contato com isso em algum momento antes de engravidar. Então, por conta disso, o Nicolas não podia mamar antes das tomar o meu leite, mesmo pasteurizado, antes das 32 semanas. Então, caso ele fosse liberado para tomar leite materno antes desse período, ele teria que tomar leite de doador. Aí eu me senti um lixo quando ela falou isso. Aí eu fiquei com raiva do lugar. Eu falei, vou tirar meu leite pra quê? Eu vou ficar aqui extraindo meu leite pra quê? E ela ainda explicou que se eu quisesse amamentar, a minha rotina de UTI teria que incluir eu ir até o lactário de 3 em 3 horas para tirar o meu leite. Seria mais ou menos a quantidade de vezes que, se o Nicolas estivesse mamando mesmo, ele iria precisar do meu leite. Para o meu corpo entender que ele tinha que sim continuar produzindo leite, porque senão ele ia parar de produzir. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? O nosso corpo, quando o neném nasce, eu vou falar assim da minha experiência, tá, gente? Eu não sou especialista no assunto, se eu falar alguma besteira, você pode colocar ali embaixo, mas por favor entenda que eu tô tentando passar a minha experiência. Então, o nosso corpo, quando o neném nasce, primeiro vem o colostro e depois ele desce o leite mesmo. E aí esse leite é um leite mais gordo, é um leite cheio de vitaminas, etc. E vem uma quantidade muito grande. Aí tem gente que fala, o bebê não dá conta, não consegue mamar tudo, é muito leite, tal. Não é. É que o seu corpo não sabe ainda qual é a necessidade que o seu filho precisa. Então, até ele entender... Então, assim, seu filho vai começar a mamar. E ele vai começar a produzir. Vai produzir bastante. Com o passar do tempo, ele vai produzir a quantidade que o seu filho precisa para suprir as necessidades dele. Isso tem várias teorias. Tem a questão do contato da saliva do bebê com o peito, e tudo isso o corpo entende. Tem várias questões. Só que o Nicolas não estava mamando em mim. Então, meu corpo precisava entender de alguma forma que ele tinha que continuar produzindo e que ele tinha que aumentar aquilo. Por isso que elas pediram para mim de 3 em 3 horas. Bom, eu me recusei totalmente. Fui lá no segundo dia, depois eu não fui mais. E aí, quem assistiu o vídeo do Nicolas na UTI sabe tudo o que aconteceu. Fui para casa, depois o primeiro dia de alta, e desceu o meu leite. E aí, gente, foi um terror pra mim quando desceu o meu leite. Por quê? Meu peito ficou desse tamanho. Desceu, deve ter começado a descer umas 5h30 da tarde, mas eu só percebi às 8. E aí, logo começou a empedrar. Não empedrou, mas ele começou a ficar bem duro. Começou a formar aquelas pedrinhas. Pedrinhas. Começou a formar umas pedrinhas, que era o leite lá, porque tava muito leite, tava produzindo muito, e o Nicolas não tava mamando, não tava nada. Os mais velhos sempre dizem pra gente ir no banheiro e deixar jorrar água quente. Na UTI, tinham pedido pra mim colocar água gelada, porque a água quente aumenta a quantidade de produção de leite, e a água gelada ia dar uma abastecida da parada. E como o Nicolas não tava mamando, era melhor eu jogar água gelada. E aí que eu fiz? Eu acreditei na UTI e joguei água quente. Então minha produção aumentou, aí meu peito começou a ter febre. E a gente passou uma noite bem maluca, bem difícil, assim. Eu chorando porque o Nicolas estava na UTI e eu chorando porque eu estava com dor no meu peito. A minha sorte foi que quando eu fui na UTI, ela falou assim, olha, é ideal que você tenha uma bombinha em casa, pra à noite, quando você estiver em casa na madrugada, nos primeiros dias, você conseguir extrair. E aí que eu fiz? Eu aluguei uma bombinha, existe um lugar, se não me engano eu aluguei na Cantinho da Mamãe, que é aqui de São Paulo. O aluguel não era muito caro, era R$70 o mês. E eu tinha alugado e tinha chegado no hospital, eles entregavam lá no hospital pra mim aquele dia. Então minha sorte foi essa, porque a bombinha era eficiente pra tirar. Não tão eficiente quanto o bebê, mas era eficiente. Então eu passei a madrugada inteira de 3 em 3 horas tirando. Mesmo assim, quando eu amanheci, tava muito cheio o meu peito, eu tive que chegar na UTI e já pedir ajuda pra alguém ajudar a fazer a massagem pra poder sair o máximo possível. Então assim, as meninas foram fundamentais. E ali eu entendi que eu precisava daquele lugar sim, que eu não tinha gostado dele e precisava. E comecei a minha rotina de 3 em 3 horas lá.
E comecei a ler. E aí, esse momento, eu percebi que eu queria amamentar. Eu queria amamentar. Porque assim, com tudo isso que eu tô contando e eu tô falando, você tem que querer passar por tudo isso. Não é um mar de rosas. Mesmo que o Nicolas tivesse nascido, eu tivesse colocado ele no meu peito, ele não nasce sabendo sugar. Então eu tinha que ensinar ele a fazer isso. Ele não nasce do mesmo jeito que ele não sabe a quantidade, ele não nasce sabendo. A maioria das crianças não nasce já sabendo fazer isso. E ainda mais ele que era prematuro não sabia sugar e respirar ao mesmo tempo. Então, precisa querer. Eu tive sorte que o meu peito não rachou. Tive esses problemas aí nos primeiros dias de estar muito cheio, mas eu encontrei as técnicas que me deram várias dicas. E comecei a extrair o leite e tive sorte que tinha alguém lá pasteurizando. Na época, eu lembro que minha cunhada até ofereceu pra mim pra poder doar. E eu deveria ter doado, além do leite que eu fazia, porque o leite que eu tirava à noite em casa, eu descartava. Por que eu descartava? Porque pra você poder fazer a doação de leite, você tem que fazer uma limpeza antes, você tem que estar fazendo uma esterilização em todo o material que você usa, toquinha, etc. E eu tava muito cansada, eu não conseguia fazer isso quando eu chegava em casa. Então eu só queria aliviar pra eu poder dormir. E de manhã a mesma coisa, né? Essa de madrugada. Eu fazia a mesma coisa. De manhã eu deixava pra tirar lá na UTI pra já guardar pro Nicolas. Então eu não fiz. Mas se fosse hoje em dia, eu teria feito porque eu entendo a importância. Enfim, decidi que eu queria muito amamentar e fui atrás de várias informações e fiquei lá indo na UTI de 3 em 3 horas, até que mais ou menos quando tinha passado umas 3 semanas, o meu leite começou a diminuir muito. Então o que é diminuir? Eu tirava em média 70 a 80 ml cada vez que eu ia lá. E do nada, num dos episódios que o Nicolas piorou muito, o meu leite diminuiu, eu tava tirando 20 a 25 ml. Pode ser pelo cansaço, pode ser pelo estresse, pode ser porque ele não tava mamando. E a bombinha não é a mesma coisa, né? E aí eu tava muito nervosa na época, então eu pedi pra minha médica me ajudar e ela me deu um remédio pra aumentar a produção do leite e, consequentemente, esse remédio era um ansiolítico que me deixava mais calma. Não vou falar o nome do remédio aqui, porque além de ser um calmante, né, não é legal falar, né, e recomendar medicamentos. E isso me ajudou bastante a melhorar a produção. Quando o Nicolas estava com 30 dias, mais ou menos, acho que 28 dias, não, com 30 dias, que eu lembro que foi no dia que ele fez, mais ou menos quando ele fez 1 mês de vida. Foi liberado para fono passar lá e ajudar a gente a começar a fazer a estimulação dele para poder mamar no meu peito. E, gente, o Nicolas pegou de primeira. Colocou ele no meu peito, ela já estava fazendo umas estimulações com ele, uns exercícios que faz na boca, que põe, sei lá, um quê para ele poder sugar, tal, e colocou ele no meu peito e ele mamou de primeira. Aquele momento pra mim foi assim, tudo que eu tava fazendo, aquela rotina cansada de 3 em 3 horas, acordar de madrugada e fazer toda aquela higienização, porque não era só entrar na sala, eu entrava na sala, lavava a mão com um sabão específico, depois passava álcool, depois colocava uma roupa específica, depois fazia um monte de coisa. Isso pra mim, aquele momento valeu a pena, muito. Começou a rotina, né, então eu mudei totalmente minha rotina, eu comecei a ir lá de 3 em 3 horas, então assim, minha rotina ficou mais cansativa. Antes eu chegava às 7 no hospital, saía às 7 da noite. A partir do momento que ele começou a mamar, eu tinha que chegar no hospital antes de subir a primeira mamada. Então a primeira mamada era liberada às 7h15. Então a gente chegava no hospital às 6h40, para dar tempo de eu tirar o leite, as meninas pegarem e mandar para ele, porque daí meu leite ia fresco, porque já tinha passado o período lá que eu tinha falado do citomegalovírus. Então, eu tinha que ter a rotina de passar no lactário sempre, no período que ia subir o meu leite e também subir para poder amamentar ele. Por quê? O Nicolas, ele cansava muito para poder mamar no meu peito. Mamar no peito faz eles cansarem muito. Então, às vezes, se eu deixasse ele muito tempo, a saturação dele caía. Então, o que a gente fazia nessa época? Ele tinha que ser alimentado. Então, ele ainda estava recebendo a alimentação na veia, que é parenteral,
ele estava recebendo meu leite por sonda e estava mamando no meu peito para ele aprender a mamar. Então esse leite por sonda tinha que ser o meu leite, por isso que eu tirava antes. E ele tinha o complemento de mamar no meu peito também, para ter certeza que ele ia fazer isso depois, porque eu tinha entendido que eu queria amamentar ele. Então eu passava antes, tirava o leite para poder subir de um peito e chegava lá nele, ia lá de 3 em 3 horas também para poder amamentar. Então assim, minha rotina começou a ficar muito pesada. Eu dormia entre esse período antes, não consegui mais dormir entre esse período. Tava tomando ansiolítico que dava sono e acabei sendo uma rotina mais pesada. Tem alguém aqui pedindo atenção. Ó, goitinha. Agora você só mostrou a Amora. Falei, olha, gente, eu que tosei. Minha mãe tosou. Vamos ver se ela fica quieta aqui. Então, mas o Nicolas evoluiu bastante. Depois disso, a fono vinha tentando dar o copinho pra ele ou a mamadeira. E ele não quis pegar nem copo nem mamadeira. Era uma luta, gente. Quase que a gente não sai do hospital por causa disso. Por quê? Eu tinha que ter... Como essa rotina era cansativa, o hospital queria garantir que eu ia ter uma forma de alimentar o Nicolas em casa. Então teria que ser ou pelo copinho ou pela mamadeira. E o Nicolas não pegava. Ele ficava irritado, chorava, ele queria peito. Tanto que, em uma das vezes que ele ficou de jejum, foi uma loucura. Ele teve que ficar de jejum 48 horas, ele chorava que nem louco, porque ele queria ter o contato comigo. E para ele ter alta, a gente teve que provar para o hospital que ele ia ganhar peso só mamando no meu peito e que eu ia aguentar a rotina toda. Na época eu fiquei super irritada com isso, mas hoje eu entendo que era necessário mesmo, porque não é uma coisa fácil de chegar. Bom, viemos para casa. Vou ficar falando da UTI muito, porque tem um vídeo só disso. Viemos para casa. Quando a gente chegou em casa, o Nicolas saiu com 2,50 kg. E aí o pediatra explicou para mim, olha, vai ter que acordar ele de 3 em 3 horas. Pode ser que ele durma mais, você vai ter que tirar a roupa dele, para ele poder acordar, porque daí ele vai ficar irritado, porque se tira a roupa dele, vai sentir um pouco de frio. Se mesmo assim não, vai ter que passar um algodãozinho com gelo na boca dele para poder estimular. Passa um pouco de leite na boca dele para ele poder sentir o cheiro e querer. E vai ter que mudar a sua rotina. Então, a partir desse momento, você vai dar o peito para ele, vai contar mais ou menos que ele fique uns 15 minutos, se ele aguentar. Se ele quiser os 2 peitos, pode dar. Mas na hora que terminar, você vai ter que dar mamadeira para ele para ter certeza que ele não ficou com fome. Porque ele ainda é pequeno e ele não pode perder peso. Ele saiu com 2 kg e pouco. Então eu vim pra casa com a mesma rotina, gente. Eu dava o peito, eu ia lá, às 3 horas da tarde, por exemplo. Ia lá, dava um peito, aí ele cansava, ficava todo molinho. Tentava dar outro peito se ele não queria. E aí eu pegava se ele não queria, eu dava mamadeira pra ele com o meu leite. E eu já vou explicar por que isso. E quando eu terminava, fazia ele arrotar, etc., colocava ele no berço e ia lá, extraía de uma das 2 mamas mais leite pra ficar pra próxima mamada. Entenderam? Era muito cansativo. E meu peito não rachou. Eu ainda sentia um pouco de dor, porque daí o fluxo aumentava um pouco mais. Mas não rachou. E o peito é enorme, né, gente? Eu saí do 44 por 48. Assim, era uma coisa que eu achava muito estranha. Eu nunca tive tanto. E além disso, o que me motivou a amamentar o Nicolas? O Nicolas teve alergia à proteína do leite. O que é alergia à proteína do leite? Existe a lactose, que é o açúcar do leite, e existe a alergia à proteína do leite. Então, proteína do leite é leite em tudo. Ah, então beleza, não podia tomar leite? Não, eu não podia tomar nada que tinha leite. Não podia leite, não podia queijo, não podia margarina, não podia manteiga, não podia danones e nada que tivesse leite. E aí eu demorei para entender o que era isso. Eu comecei a pesquisar, então eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a alergia à proteína do leite, mas eu descobri que, por exemplo, shampoo tinha leite, batom tem leite, algumas carnes industrializadas têm leite para conservar, alguns frangos têm leite, frios como presunto, salsicha calabresa, às vezes eles usam leite, refrigerante que tem caramelo na composição tem leite. Então eu tinha que fazer uma dieta específica para poder amamentar o Nicolas. E nem assim eu emagreci. Porque eu usei outras formas de comer, né? Eu comecei a aprender um monte de receita. Vocês já viram que eu gosto de fazer receita. Então,
pra mim, assim, foi vencer duas coisas muito fortes. Uma, chegar com o Nicolas em casa e continuar amamentando, foi uma vitória muito grande porque eu queria muito fazer isso. Outra, foi conseguir fazer essa dieta para fazer o Nicolas sarar da alergia à proteína do leite. Existem alguns estudos que dizem que quando o bebê com alergia à proteína do leite recebe a amamentação da mãe exclusiva, ele tem mais chances de ser curado. E o Nicolas foi curado com 9 meses, né? Com 9 meses eu tive alta do Nicolas, 9 meses de idade dele, que ele estava curado mesmo da proteína, da alergia. O que foi essa alergia? Só pra vocês terem uma ideia. Bom, o Nicolas sangrava, tinha cocô com sangue, ele teve hemorragia via intestino, ele tinha cólicas horríveis, ele teve urticária no corpo, ele tinha sempre secreção no nariz, ele tinha algumas bolinhas no corpo. E esse sangramento era tão forte que ele teve que fazer... como é que fala? Recebeu sangue antes de poder vir para o hospital. Esqueci, me fugiu o nome agora. Antes de sair do hospital. Transfusão de sangue. Então nesse período todo, ele só tomou leite artificial na UTI. Quando no meu leite não era suficiente. E quando a gente chegou 9 meses que ele teve alta, pra mim foi uma vitória muito grande. De ter chegado a 9 meses foi muito bom pra mim também. Isso influenciou também não voltar a trabalhar. Porque eu fiquei pensando, como é que eu vou continuar mantendo a amamentação do Nicolas trabalhando? Como é que eu vou tirar leite suficiente? Eu já tinha passado pela experiência lá no começo da UTI, que se ele não mamasse, eu não ia produzir o suficiente. Na empresa em que eu trabalhava, não tinha um espaço pra mãe, pra amamentação. Então eu teria que tirar no banheiro, mas como é que eu tirar no banheiro e não ia ter espaço para poder fazer toda a esterilização? E eu ia conservar onde? Não tinha um lugar que eu pudesse guardar, uma geladeira que eu pudesse deixar. Então influenciou em tudo isso. Mas isso também é um outro vídeo, para falar porque que eu não voltei a trabalhar depois que o Nicolas nasceu. Nossa, agora que eu vi que o meu olho tá sujo. Minha meta era amamentar o Nicolas até 1 ano, se desse tudo certo. Hoje é 11 de fevereiro de 2019 e o Nicolas ainda mama. Aliás, até hoje. Então esse é um vídeo que eu demorei muito pra fazer e hoje é um dia, assim, bem difícil pra mim. Em novembro eu já tinha tentado fazer o desmame do Nicolas e foi um dia muito traumático, que ele chorou, ele gritava, ele se batia no chão, ele não entendeu. Eu menti no dia, eu cheguei a pintar meu peito de vermelho e falei que tava dodói, então ele não entendeu. E é tanto que eu desisti. Ele vai fazer 3 anos agora e eu tô cansada. E eu demorei muito pra tomar essa decisão de não querer mais amamentar ele, porque eu sempre fiquei pensando em tudo que a gente passou antes e todos os esforços que eu fiz antes. Desculpa, gente, talvez eu não consiga. Que eu e ele fizemos antes, né? Porque a gente chegar até aqui é uma vitória. Então, eu demorei muito pra tomar decisão, mas chegou no momento agora que me incomoda, que não tá mais prazeroso pra mim. E ele percebe isso e ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, então eu comecei a ver que ele também tá sofrendo. Então hoje eu olhei pra ele, coloquei ele sentadinho na cama dele e falei, olha filho, acabou o TT. A partir de hoje, mamãe não quer mais dar o TT pra você. Mamãe tá muito triste, mas mamãe precisa fazer isso. Não sei se ele entendeu. Eu vou fazer um vídeo com os próximos passos. E pra mim é difícil tomar essa decisão, mas é necessária. E eu me sinto assim muito honrada por Deus e muito grata por ter chegado até aqui. Porque a gente tinha tudo pra não amamentar, pra não seguir amamentando. Como eu disse, o Nicolas só toma leite artificial na UTI. Desde então ele tem sido o meu leite. Até os 6 meses de idade corrigida dele, ele não tomou água, ele não tomou suquinho, não tomou chá, nem nada, foi só leite. Não é fácil, cansa acordar de madrugada. Eu acordei de madrugada até 6 meses, mais ou menos, dele. Cansa, sabe? Você tem que estar ali disponível 100%. Eu não sabia me comportar na frente das pessoas, eu tinha vergonha das pessoas. Eu ficava sempre pensando onde eu ia, se ia ter um lugar e se não ia ter lugar para poder amamentar ele. Hoje eu já superei tudo isso. E hoje eu não sou a louca da amamentação.
mas eu sei sentar com uma pessoa e conversar com ela e explicar por que foi importante pra mim. Então pensa se foi importante pra você também. O Nicolas, por ser prematuro, ele tem uma saúde de ferro. Ele não é uma criança que fica gripada toda hora. Ele tem 3 anos de idade, depois que ele saiu de lá, ele ficou internado 2 vezes. Um para tirar a hérnia, outro porque ele teve uma pneumonia, mas foi super rápido, bem curado. O Nicolas nasceu com pulmão prematuro. Mesmo assim, ele não fica resfriado, ele não tem nenhum outro problema, gente. Então, assim, pra mim, ele curou a alergia da proteína do leite. Ver meu filho comer, tomar sorvete é uma coisa que me emociona. Então, valeu muito a pena. Valeu muito a pena todo esse esforço que a gente teve. Então, se você tá grávida, resumindo todo o vídeo, se você tá grávida, a primeira coisa que eu te peço, assim, procura informações de amamentação durante a sua gravidez. Não para estimular a peito, você pode ficar passando buchinha, de tomar sol, etc. Nada disso é necessário, no meu ponto de vista. O que é importante é você procurar informação. Para você chegar primeiro no hospital e saber o que você quer. Se Deus quiser, o seu filho não vai nascer prematuro, então você não vai precisar lá ir no lactário. Esse lactário é exclusivo para mães de prematuro. Mas você vai saber o que você quer, então você vai poder pedir para o seu médico já te colocar ali. Você vai falar para a enfermeira se você quer leite artificial ou não. Outra coisa, eu não usei bicos artificiais nesse período todo. Então eu tentei dar chupeta pro Nicolas até eu aprender que não podia, se ele já tinha uns 2 meses. Porque a forma que ele suga a chupeta e a forma que ele suga a mamadeira é diferente e é mais fácil do que o peito. Então é óbvio que ele vai largar o peito, vai querer preferir usar a mamadeira e consequentemente você vai produzir menos leite. Outra coisa que eu aprendi que é muito importante, eu não posso deixar de falar aqui pra vocês. Peito não é estoque, é fábrica. O que isso significa? Eu não fico vazando meu leite, eu não tenho leite. Tem. Seu leite é produzido conforme você coloca o seu filho para mamar e aí o seu filho faz a produção. Mas o meu filho chora porque ele quer toda hora. Será que ele não tá na fase de cólica? Ou ele não tá querendo você? Porque quando ele quiser muito você e ele estiver no salto de crescimento, procura para saber o que é isso, ele vai precisar mais. Então assim, primeiro decida se você quer passar por tudo isso. Algumas mães racham, algumas mães sangram, algumas mães ficam muito difícil, mas existem pessoas que podem te ajudar com isso. Os próprios AMAs, o BS, tem pessoas preparadas ali para te orientar como fazer essa amamentação. Toda essa ajuda que eu tive tem gente do público para poder te ajudar nisso. E gente, funciona. É uma coisa no público que funciona. Que então, normalmente o atendimento no público não funciona tanto, mas isso funciona. Então, e vale a pena. Cara, você tá cansada hoje? Tô. Você faria diferente antes? Não. Eu amamentaria o Nicolas da mesma forma. Até hoje. A gente chegou a quase 3 anos e hoje eu tô muito sensível, tô muito emocionada porque eu decidi tirar porque é uma coisa que vai fazer bem para nós dois. Mas eu só tenho que glorificar Deus por isso. Porque era impossível. Mais uma coisa que era impossível na nossa vida e a gente conseguiu. Meu marido foi muito fundamental nisso, meu marido me ajudou muito nisso. Eu tive apoio da família, eu tive apoio das pessoas, eu tive apoio da minha mãe, da minha sogra, de todo mundo. Vale a pena, gente. Valeu muito a pena passar por tudo isso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo de alguns grupos do Facebook que me ajudaram. Um deles é uma Matrice. E pensa em tudo isso que eu falei, assim, vai atrás. Se você tiver alguma dúvida sobre a amamentação, porque eu tô contando a minha experiência como um todo, eu não tô aqui pra te ensinar a amamentar. Deixa ali, posta ali, fala ali que eu te chamo no particular depois, deixa seu e-mail, alguma coisa assim. A Mora tá aqui, quase dormindo. E, gente, obrigada por ter assistido o vídeo. Esses vídeos que eu conto testemunho, eles são muito longos. Então, eu creio que eles são para pessoas que sejam interessadas no assunto. Se você é uma dessas pessoas e conhece outras que estão precisando ouvir uma história como essa, ou que estão passando por um momento como esse, compartilha com ela. E não esquece de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal também, se inscreve, porque isso ajuda o meu canal a se fortalecer e a crescer mais. Obrigada, tá?
e beijinho.